Pronto. Agora a gente precisa colocar um pouco de comida, né? Deixa que eu coloco. Que coisa, hein? A gente acabou de criar um ecossistema. Que nada, pai. É só um aquário. É, mas um aquário também é um ecossistema. E já vi que o Pedrão vai precisar da aula de ecologia, né? Ó, um ecossistema é um sistema composto por todos os organismos que vivem numa área e também pelo ambiente onde eles vivem. Ô, Vicente, e eu que pensei que só um lugar grandioso como a floresta amazônica pudesse ser chamado de ecossistema. Pois é, Gil. O ecossistema pode variar muito de tamanho. Ele pode variar desde um reservatório mínimo de água entre as folhas de uma bromélia, que é o habitat natural de algas, bactérias, protozoários, invertebrados e até pequenos vertebrados, até uma grandiosa floresta como a Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica. E para a gente entender melhor as relações entre os ecossistemas, a gente precisa ficar por dentro. Os ecossistemas não são partes isoladas. Eles interagem e podem agrupar-se em unidades maiores, com características particulares, chamadas de biomas. Você já matou algum mico-leão? Não. Não, nunca matei. Você já matou algum mico-leão? Não, negativo. Não, não matei. Tem certeza? Tenho certeza. Sempre que a gente desrespeita a flora e a fauna, arrancando plantas, sujando ou poluindo o ambiente, estamos ajudando a matar os organismos do meio ambiente. Então, para evitar que isso aconteça, vamos conhecer melhor os ecossistemas brasileiros. O território brasileiro pode ser subdividido em 6 ou mais ecossistemas. Os principais são Cerrado, Pampas, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal e Caatinga. Hoje a gente vai conhecer os 4 maiores ecossistemas brasileiros. E vamos começar conhecendo a Amazônia, a maior floresta tropical úmida do mundo. A Amazônia tem temperaturas médias de 24 graus centígrados e chuvas praticamente ao longo de todo o ano. É um ecossistema que se mantém com os seus próprios resíduos. As folhas que caem das árvores fertilizam o solo, as águas da chuva lavam o ar, as copas e os troncos, transportando sais minerais para o solo. Com 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, a floresta amazônica cobre 7% da superfície do planeta. 3 milhões e 300 mil quilômetros quadrados estão em território brasileiro. Fazem parte da Amazônia Legal os estados do Amazonas, Amapá, Acre, Mato Grosso, Oeste do Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A água é um dos elementos de maior influência sobre o ecossistema amazônico. A influência da água determina as características dos 4 tipos básicos de formações vegetais dentro da floresta. Mata de terra firme, que não sofre ação direta dos rios e não inunda. Mata de várzea, que sofre alagamento periódico durante as estações chuvosas. Mata de igapó, que fica sempre inundada. E caatingas, que são formações situadas às margens do Rio Negro. Para se ter uma ideia das dimensões do ecossistema amazônico, basta dizer que de cada 100 espécies da fauna e da flora, mais de 20 estão na Amazônia. No rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão e volume de água, vivem 1.300 espécies de peixes de água doce. Todo o hemisfério norte possui apenas 200 espécies. Só que a grandiosidade da Amazônia acaba sendo um obstáculo na hora de fiscalizar a preservação do ecossistema. A cada ano, mais de 1 milhão de hectares da floresta são destruídos pelas queimadas, pela exploração de minérios, pela retirada de madeiras, pela construção de hidrelétricas e pela abertura de fazendas. O garimpo de ouro é o responsável por fortes impactos ambientais porque provoca a erosão das margens, assoreamento dos rios e principalmente a poluição dos cursos da água por mercúrio. A caça e a pesca predatórias também causam fortes impactos sobre o ecossistema. Dá até pena de saber que um lugar tão bonito como a Amazônia está sendo tão maltratado. Isso ia ser bem diferente se todo mundo cuidasse do nosso planeta com o carinho que a gente está cuidando do aquário aqui. Ou pelo menos se eles cuidassem do jeito que eles cuidam da casa deles, né? Porque o nosso planeta é a nossa casa. E o Pantanal? É um outro cantinho da nossa casa. Ih, já vi que o Pedrão vai ter que dar aula de geografia. Ah, vou dormir então. Eu também.
Apesar do nome, o Pantanal não é um pântano, e sim um alagadiço. Entre os meses de novembro e fevereiro, as chuvas fazem com que os 4.000 quilômetros de rios transbordem, transformando a região numa grande planície alagada. Junto com a Amazônia, o Pantanal é a maior área contínua de vida selvagem do planeta, com 150.000 quilômetros quadrados, entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na bacia do Rio Paraguai. A agricultura intensiva, o garimpo de ouro e pedras preciosas, o turismo predatório, a pesca predatória e o lançamento de resíduos das usinas de álcool são os principais problemas ambientais do Pantanal. Ô Vicente, agora que a gente já viu a Amazônia, já viu o Pantanal, qual o próximo ecossistema brasileiro que a gente vai ver? Tá na hora da gente conhecer o Cerrado. Vamos lá? Vamos nessa. Cerrado significa fechado ou vegetação densa, mas na realidade o cerrado aparenta um estágio intermediário entre a floresta fechada e o campo. Ele é coberto por uma vegetação rasteira formada por capins, por árvores, arbustos retorcidos e esparsos. O cerrado também abriga as formas campestres e até florestas. Seu subsolo possui muita água, disponível para as árvores, ao contrário da caatinga. O cerrado ocupa 22% do território brasileiro. Isso equivale ao tamanho da Europa Ocidental. São cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo os estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. Mas as queimadas e o desmatamento estão ameaçando a sobrevivência do cerrado. Agora vamos conhecer um pouco sobre a Mata Atlântica. Em 1500, ela cobria cerca de 12% do território nacional. Por causa das explorações e da ocupação através dos anos, a Mata Atlântica ocupa atualmente menos de 10% do território brasileiro. É uma floresta tropical com vários ecossistemas associados: mangues, foz de grandes rios, baías e lagunas, matas de restinga, florestas de pinhais e campos de altitude. No hectare de Mata Atlântica encontramos 476 espécies de árvores, a maior biodiversidade arbórea do mundo. São 10.000 espécies de plantas diferentes em toda a mata. Das 202 espécies de animais brasileiros em extinção, 171 são originários da Mata Atlântica. São animais como o mico-leão-dourado, aves como a jacutinga e muitas outras, que você vai encontrar no seu livro de estudos. A história da Mata Atlântica é marcada pela exploração. Primeiro do pau-brasil, depois vieram os ciclos da cana-de-açúcar, da pecuária, da mineração de ouro e diamantes e o ciclo do café. Pois é, e você sabia que entre 1985 e 1990 foram desmatados na Mata Atlântica o equivalente a 7 campos de futebol por hora? Todos os dias, 24 horas por dia? Isso é muito sério, Gil. E é por isso que a gente precisa saber o que são as unidades de conservação. A atividade humana altera os ecossistemas que acabamos de conhecer e também provoca a perda progressiva das espécies. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente adotou um mecanismo de defesa dos ecossistemas nacionais com a criação das unidades de conservação. A intenção é conservar e preservar a flora, a fauna, belezas cênicas, recursos hídricos e monumentos naturais. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é composto por parques nacionais, florestas nacionais, reservas biológicas, monumentos naturais e áreas de proteção ambiental. A preservação da biodiversidade de um país depende de ações realizadas pela comunidade em conjunto com as unidades de conservação, da criação de novas unidades e também da expansão das que já existem. Esse projeto é muito bonito. Eu bem que queria morar lá. Mas mesmo morando na cidade, a gente guarda essas imagens na cabeça. A floresta amazônica, o Pantanal, a Mata Atlântica, são maravilhas da natureza, das quais eu me orgulho. Fazem parte do meu país, da minha vida. E é por isso mesmo que a floresta amazônica, o Pantanal, a zona costeira, a Serra do Mar e a mata são patrimônio nacional, são patrimônio de todos os brasileiros. Essas áreas devem ser preservadas. A ocupação ou utilização de recursos naturais só podem ser feitas preservando-se o meio ambiente. Vendo a Amazônia, o Pantanal
Pela televisão dá vontade de tirar umas férias. Muita gente faz isso. Agora, se todo mundo resolver tirar férias assim ao mesmo tempo e resolver conhecer os ecossistemas brasileiros sem planejamento, nossa, vai ser um prejuízo para o meio ambiente. Por isso que inventaram o ecoturismo. Você sabia, Júlia, que o turismo é um dos setores da economia que mais cresce em todo o mundo? E o ecoturismo é um dos segmentos de viagens mais procurado. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente criou diretrizes para uma política nacional de ecoturismo. O ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva a sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas.